Bom, gravando, né? Finalmente. Então, caros alunos, hoje nós contamos com a participação luxuosa do meu amigo José Maria. Ele é um brilhante advogado da área trabalhista e também da área do direito sindical, que é o nosso tema de hoje, tá bom? Então, eu peço que vocês prestem muita atenção no que ele vai falar sobre a história dos sindicatos, como é o sindicalismo, porque muita coisa que a gente vê na imprensa, como diria o Dorico, da imprensa falada e gravada e, né, escrita, às vezes não representa a realidade, né? Então, nós, enquanto professores, enquanto alunos da Universidade Federal do Pará, esse público que nós temos agora é do curso de administração. Então, é um público realmente, isso, lá da UFPA. Eles estão, acho que é no terceiro ano, não é isso, gente? Terceiro ano? Quinto ou sexto semestre? Hein? Quarto. Quarto semestre. Então, vocês estão fechando o segundo ano, né? Estão fechando o segundo ano. Isso, né? Isso. Então, já não são mais bebês, não são mais calouros. Já tem uma pequena estrada sendo construída aí. Então, eu peço muita atenção de vocês. Se quiserem fazer pergunta, para o doutor José Maria, ele está à disposição, apesar da agenda dele, volto a dizer, e agradeço muito, Zé, a tua participação para esclarecer, porque realmente muito do que se tem no direito sindical é fruto de muita prática, de muito exercício, já que é um direito muito novo para nós aqui, né? Então, eu passo a palavra para ti. Tu tens, no máximo, 40 minutos, 45 minutos para bater esse papo, para dar uma explicação para os nossos queridos alunos sobre a situação, sobre o direito sindical no Brasil e aqui no Pará, né? Para nós aqui em Belém do Pará e no Pará inteiro. Obrigada, Zé. Palavra contigo. Nada, perfeito. Obrigado, Ana. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, assim, primeiro, obrigado pelo convite, Ana. Sabe que qualquer convite teu é uma convocação, né? Eu fico muito feliz, é uma pessoa muito querida, companheira de muito tempo, né? De nossa faculdade, de centro acadêmico, também de muita luta, de muita história aí, muito do que a gente tem vivido nesse país aí. Fico muito orgulhoso de ter amigos como você que há uma postura assim, muito correta, não só profissional, como também de vida, e eu fico muito feliz assim, de compartilhar e dividir as coisas contigo. Me chame sempre. Eu estou sempre disponível, principalmente quando for aula, educação, né? Isso eu estou sempre aberto, de portas abertas, né? Então, primeiro, me apresentar, né? Eu sou José Maria Vieira, sou advogado já formado desde 97, né? E atuo desde 97. Sou advogado, né, originariamente trabalhista, né, fui presidente da Associação de Advogadas e Advogados Trabalhistas do Estado do Pará, a TEP, né, fui conselheiro da OAB por 2 mandatos e agora sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Sou também membro da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, concursado da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Na advocacia trabalhista, como advogado, né, e desde que não seja de contra em Brás, e também assim, né, eu quero dizer para vocês que atuo, apesar da minha formação, a minha formação mesmo acadêmica e a minha formação histórica original ter jurídica e não. Eu parei no concurso pré-grata em 2001, Nossa, congelando. para uma empresa, para empresas. E a Igrapa é uma empresa pública, e como empresa pública ela é vinculada à CLT, ou
consolidação das leis do trabalho. Então, portanto, eu tenho atuo das duas pontas dentro da advocacia, consigo ter isso é importante para vocês que estão fazendo o curso de administração, que o direito sindical ele não é um bicho de sete cabeças, né? Ele não é o bicho de sete cabeças que montam ideologicamente dele. E ainda que você tivesse um lado, ainda que os advogados tivessem o lado trabalhista do trabalhador e o lado trabalhista da empresa, é importante que você, enquanto profissional, enquanto cidadão, consiga perceber que a vida, né, política e a vida jurídica, os conflitos jurídicos, eles são dialéticos, eles têm pontos de vista diferentes necessariamente. Então, a gente tem que saber lidar de uma forma bem tranquila, de uma forma muito honesta, de uma forma simples, em relação às diversidades que nós vamos enfrentar, e principalmente vocês enquanto gestores, né? É muito importante que o gestor que vocês estão fazendo, a faculdade, a formação de vocês, ele tenha a percepção de que, obviamente, ele tem um lado, um propósito ali a defender, mas ele não pode fazer isso à revelia de sentimentos, de opiniões, de direitos e de vidas humanas que estão defendendo e que estão do outro lado dos interesses dele em alguns momentos, que estarão. Né? E, assim, não há problema nenhum com isso, não há conflito nenhum, não há nada demais em que esses conflitos existam. Né? A gente tem que aprender a tratar os conflitos de uma forma natural, de uma forma simples, de uma forma adulta, de uma forma trabalhada, né? E não uma fronteira, não uma fronteira de guerra em que necessariamente a sua felicidade ou a sua forma de gerir, a forma de gerir aquele negócio, aquela empresa, significa a partir de obtenção de ganhos indevidos, né, numa tentativa, numa disputa de conflito. Então, e assim, eu fico bem tranquilo para dizer isso, porque quando eu comecei minha carreira como advogado trabalhista, advogo até hoje para sindicatos bancários, e a gente advogava muito contra bancos públicos, né? E depois, posteriormente, eu passei a ser procurador de uma empresa pública. E o que a gente tem colocado aqui em prática, e eu tenho orgulho disso, é que os conflitos são absolutamente normais e devem ser tratados na base da conversa. Na base da conversa, do entendimento do interesse de cada parte quando você vai para uma mesa de negociação. Infelizmente, essa naturalidade ela foi desconstruída. Ela foi recentemente desconstruída e se montou eu estou partindo já do segundo ponto da explicação para voltar para a história, né? Porque é importante, quando a Claudia me falou para falar sobre o direito sindical, é impossível falar sobre o direito sindical atualmente sem falar da sua história, sem falar um breve resumo da sua história. Mas para falar do breve resumo da sua história, a gente tem que dizer que nós estamos no lado oposto do que foi construído historicamente. Então, existe um marco no direito do trabalho, também no direito sindical, que é a reforma trabalhista de 2017. E esta reforma trabalhista, ela simplesmente ela deu um duro golpe, ela deu uma descaracterização completa sobre a forma como o direito sindical era tratado e o impacto disso nas relações de trabalho. O combo que foi vendido com a reforma trabalhista é que haveria necessidade de se mudar a legislação brasileira e, portanto, quando se muda a legislação, você muda também o comportamento jurídico dentro do fórum trabalhista e dentro do processo do trabalho, que você, mudando isso, você geraria dentro daquele valor que se colocava na imprensa e parte do empresariado, o que chamavam custo Brasil, né? Os direitos do trabalho diziam que o direito do trabalho e o direito dos trabalhadores impunham um custo elevado à folha de pagamento do capital, à folha de pagamento dos empresários,
e que, por conta disso, diminuindo esses custos, né? Olha só a história, né? Diminuindo esses custos, o dinheiro excedente que era levado para pagar esses custos do custo Brasil, ele seria bondosamente ou naturalmente deslocado para gerar mais empregos ou aumentar o salário dos trabalhadores. A gente sabe que não é isso. E a gente sabe que não é isso que acontece, por dois motivos. Porque há um pressuposto fundamental, principalmente vocês que estão estudando novas regras novas formas de lidar com o mercado, novas formas de implantar, de gerir o mercado atualmente. Isso faz parte também do papel do administrador, não só administrador público, mas não só administrador privado, mas também administrador público. É que uma das grandes charadas do capitalismo moderno é justamente a de diminuir os lucros para aumentar o potencial de ganhos dos investidores. O que não é errado, tá? O que não é errado. Eu não condeno que as pessoas ganhem muitos lucros, não. Eu acho que todo mundo tem que ganhar muito lucro. Eu acho que se a coisa está ali, ela tem um investimento legal e ele tem uma perspectiva de obter um ganho, desde que seja legal, eu acho que é devido isso. Porque a gente não pode utilizar um discurso, essa justificativa para impor a alteração das leis trabalhistas, como se houvesse naturalmente uma generosidade do capital em deslocar o dinheiro desse custo para a geração de mais empregos ou digamos assim, a reversibilidade disso ao salário de empregados. Né? E a gente sabe que não, porque isso não é a lógica que funciona na administração de um negócio privado, principalmente. Não é essa lógica que funciona. A lógica justamente é o contrário, de você justamente aumentar, potencializar, enxugar a quantidade de custos que você tem, porque aí você aumenta a sua margem de lucro. E vamos lá, gente, quem está falando isso daí não foi o Marx que falou isso com a mais-valia, isso não tem nada de marxismo disso, isso é apenas uma constatação, né? Isso está em todos os autores liberais do início os autores liberais todos, desde os históricos até os mais modernos, sabem que é justamente essa ponta de lança da tecnologia da administração, né? Você potencializar os investimentos através da diminuição de custos e, obviamente, de manejar isso para os investidores. Isso não existe mistério nisso, não existe conflito nisso. Isso é uma constatação. Né? E também não é uma crítica, é uma constatação da minha parte. Então, assim, esta reforma trabalhista, ela tentou trazer esse discurso, foi um discurso que foi vendido, que foi vendido pela imprensa, né, muito vendido pela imprensa, e que isso ocorreria naturalmente. Mas isso trouxe, independentemente se aconteceu ou não, isso é um outro debate que a gente pode levar para um outro momento, isso impactou na natureza, na história do direito sindical. Por quê? Existe uma questão que o direito sindical, o direito do trabalho, quando ele foi formado, né, a gente, quando fala de direito sindical, muita gente, algum tempo atrás, até recentemente, tinha dificuldade de dizer se havia direito sindical ou direito do trabalho. Né? E, obviamente, que há um estudo do direito do trabalho em si, das relações sindicais, que, obviamente, decorrem uma da outra, existe um encaixe dessas duas esferas, mas elas são absolutamente duas situações distintas. Então, o direito sindical ele tem um objeto de trabalho próprio, que são justamente as relações sindicais, como elas se dão não só entre essas relações se constituem juridicamente em relação aos principalmente. Nossa, congelando. Está ouvindo? Havia um pressuposto. Está ouvindo? Tá, às vezes dá uma travada. Tá. Então, Só que havia um a questão, pressuposto. eu queria que tu botasse na parte do
do objeto do direito sindical, que aí deu uma travada Tá. Então, a partir o daí. objeto, tá, então, assim, apesar de haver uma discussão, de que havia uma confusão entre direito do trabalho e direito sindical, que havia isso foi superado, né? E, na verdade, apesar delas se implicarem, haver um encaixe entre dois objetos, o direito sindical ele trata da forma como se dão as relações de trabalho, as relações políticas entre representatividade de trabalhadores e representatividade de empregadores, e a forma como elas se dão, não só do ponto de vista político e jurídico entre si, como elas se colocam, mas principalmente a partir do momento da forma como essas relações entre os dois se dão em relação ao Estado, em relação ao Poder Judiciário. E, principalmente, como criam regras específicas para essas relações sindicais, existe também o processo sindical. Então, o processo sindical, o processo das relações sindicais, que foi instituído no início, ela gerava uma série de regras processuais de como se relacionar, de como iniciar um dissídio coletivo. Então, o dissídio coletivo tem uma natureza diferente do individual, e aí, então, eles caracterizavam determinadas regras processuais para você fazer com que aquele dissídio inicialmente. O de trabalho foi firmado, né, ele foi firmado sob a tutela do Estado, principalmente através da figura muito importante na época do Getúlio Vargas, que apesar de ser obviamente ter sido um ditador, que o foi, ele instituiu uma proteção às relações de trabalhadores que antigamente eram abertas, né? Elas eram tratadas, não era, é muito difícil até dizer que elas eram tratadas do ponto de vista civil, porque naquela época o Poder Judiciário ainda engatinhava em sua estrutura. Então você havia o direito civil, que instituía algumas relações de obrigações, mas essas relações de obrigações elas tinham um caráter privado, individual. Elas não estavam preparadas para a coletividade de características que tem o direito de trabalho. Então, quando a gente está numa fábrica, a gente está falando de um universo de 100, 200, 1000 pessoas, dependendo do tamanho da fábrica. Então, obviamente, que aquelas obrigações, aqueles conflitos, eles se dão de forma coletiva. E o direito civil, ele regula sobre, principalmente o Código Civil passado, ele regulava sobre as obrigações sob o ponto de vista individual. Claro, de agora também, mas pelo menos de agora ele consegue entrar, principalmente processualmente, na solução de conflitos coletivos, mas não entra na questão do trabalho. Então, naquele momento, a solução que foi dada, né, foi o seguinte: olha, vamos regular isso, vamos instituir legislações, vamos consolidar pequenas legislações ou direitos que estavam colocados, ou seja, a CLT surgiu e criou muitos direitos, mas havia ali uma consolidação, ou seja, várias leis, vários pequenos objetos estavam sendo regulados e ali Getúlio condensou aquilo, consolidou aqueles direitos que já estavam sendo utilizados, seja através dos costumes, do uso de costumes, seja através de algumas legislações esparsas. Então, ele pegou, consolidou e criou outros direitos e se tornou aquilo a CLT. Então, a CLT tem muita parte de inovação para a época, tem, mas ela também já traz a regulação, a consolidação de alguns direitos que estavam sendo colocados ali naquele momento. Então, ali ele conseguiu instituir, e a partir daí criou a Justiça do Trabalho. E com isso ele criou a representar quem vai tutelar os direitos coletivos desses trabalhadores, quem vai representar o trabalhador em relação aos empregados, aos empregadores. Então, ele instituiu a figura do sindicato. Antigamente, essa nomenclatura, inclusive sindicato, ela foi consolidada ali naquele momento. Antigamente, você tinha ligas, associações de operários, até que se você passar ali no Reduto, no bairro do Reduto, que é um bairro extremamente, historicamente, de ocupação fabril, porque ali você vai ver, tem várias fábricas ali abandonadas, né? Você vai ver a Liga Operária de Pará, ali também tem um prédio ali na Tiradentes subindo, que é também a Associação Operária, então tem várias assim,
entidade beneficente operária, então tem várias nomenclaturas de representatividade de trabalhadores, e isso foi juridicamente estabelecido e consolidado ali com a CLT, com a nomenclatura em que se consolidou o nome que já tinha, já havia aqui ali lugares, organizações que se chamavam sindicatos, mas ali ficou determinado ali a uso, a consolidação desse nome. Então, o Sindicato dos Trabalhadores ele passou a ter essa representatividade de negociação dos conflitos com os empregadores, sendo que, considerando a hipossuficiência do trabalhador, né, partindo do pressuposto de que os empregadores eles têm a condição econômica, a capacidade, o poder econômico, negociação muito mais forte numa relação de trabalho, isso é óbvio, né? Isso basta ver o que vocês fazem na casa de vocês. Quem for empregador, dentro de casa, né, o que vai fazer com o empregado que o rejeita uma determinada ordem, né? Então, é muito importante que a gente faça, e eu sempre faço esse exercício, que a gente se coloque nas duas posições. Às vezes nós somos empregados, às vezes nós somos empregadores. Então, eu digo que existe um exercício, sabe, Ana, para qualquer profissão, que é o exercício da empatia. Você precisa se colocar no lugar da pessoa que está diante de você, do outro lado, na sua mesa. Não estou dizendo para você ter empatia é uma questão objetiva. Eu não estou falando, não estou romantizando nada. Tá? Não é dó, pena, não é isso não. Tá? Ninguém precisa de dó, ninguém precisa de pena. As pessoas precisam de empatia e respeito. Então basta você tem que negociar. Se você quer ser um gestor sério, né, um líder sério, um gestor sério, você precisa se colocar no lugar do outro. Né? Você tem de fazer esse exercício. Você só vai conseguir ter sucesso, né, porque o grande sucesso da negociação é sair de lá com as pessoas felizes com o resultado. Se as pessoas saírem de lá descontentes ou desconfiando do resultado da negociação, a negociação é um fracasso. Né? Então, eu acho que essa a empatia é uma palavra-chave para a gente poder modernizar as nossas relações trabalhistas e também profissionais e pessoais. Mas voltando ao tema, quando você está ali colocando naquela negociação, você parte do pressuposto de que as empresas têm um poder de mando, o poder potestativo sobre os empregados. Né? Então, ela pode determinar o que a pessoa vai fazer ou não, ela pode determinar o dia que a pessoa vai tirar as férias. Né? Então, ela pode, vai determinar o horário de trabalho, ela pode, então ela tem poder. Então, é óbvio que esse poder ele não é instante só naquele do dia a dia do trabalho. Esse poder se transporta para a mesa de negociação. Né? E a mesa de negociação também, ela tão pouco a expressão única de uma negociação dos conflitos. Isso daí, os conflitos e as suas negociações, elas ocorrem de formas impensáveis. Não sei se tem essa palavra, mas estou criando ela agora, né? Porque é impensável você quando você está vendo, você está ali tendo um conflito e negociando ele com seu patrão. Então, o direito sindical, o direito do trabalho são muito mais concretos do que vocês possam imaginar. Ele está todo dia acontecendo. E acontece, por exemplo, quem tem dentro de casa, a todo momento. Então, ali, quando há essa hipossuficiência do trabalhador, que é o pressuposto de que o trabalhador ele é a parte mais fraca da relação, ele merece, obviamente, digamos assim, uma proteção. É mais ou menos semelhante ao que aconteceu com o consumidor. Vamos lá, todos aqui somos consumidores, todos aqui compramos algumas coisas, né? Então, o direito do consumidor ele trouxe a noção da hipossuficiência. Qual é a questão da hipossuficiência? Ela diz o seguinte, olha, a empresa está te vendendo, ela não está te vendendo como se fosse um favor. E o Código Consumidor é da década de 90, né? E assim,
eu sou dessa geração mais antiga, né? Eu tenho 46 anos, então a forma como, se hoje em dia vocês se acham usados pelas empresas, que elas acham que estão fazendo favores para nós vendendo seus produtos, quando na verdade é o contrário, né, que a gente tem de penar para ter a devolução de um produto e tudo, a legislação do Código do Consumidor ele pegou e disse, não, as empresas podem fazer gatos e sapatos consumidores, então ela precisa ter a noção, os consumidores têm a hipossuficiência. O que é que significa isso? É a inversão do ônus da prova, ele inverteu o ônus da prova, diz o seguinte, olha, quem detém os meios de gerar a prova para os conflitos do direito do trabalho no dia a dia é a empresa. Quem é que detém os cartões de ponto? É a empresa ou o trabalhador? A empresa. Né? Quem é que tem os recibos de entrega de documentos? É a empresa ou o trabalhador? É a empresa. Então, toda essa documentação dos conflitos ou de possíveis conflitos, elas têm o poder da empresa para deter esses documentos. Então, a partir do momento que ela cria a hipossuficiência, ela diz o seguinte, olha, a inversão do ônus da prova, o trabalhador vai apresentar a sua reclamação trabalhista e as empresas é que têm que apresentar os documentos para provar que aquilo está errado. É mais ou menos o que acontece no direito do consumidor. Então, um dia desses, uma colega minha recebeu uma televisão dessa de Smart TV, né? Eu ia falar de plasma, vocês veem como sou antigo. Uma TV Smart TV, recebeu esse Mercado Livre, esses da vida, americana, não sei direito, e ela não estava, receberam na casa dela e ela chegou já 10 dias depois de viagem, quando foi abrir, estava lá rachada a TV. Né? E assim, já tinha passado os 7 dias, enfim, aí o que é que ela ligou e disse, não, vai lá reclama no saque, eles são obrigados a te pagar. Eles é que tem que provar que não foste tu. Bom, enfim, ela estava preocupada, deu tudo certo, conseguiu trocar. Mas não fosse a alteração, o reconhecimento da hipossuficiência dela e provar isso, né? Se não fosse isso colocado na lei, a gente teria aí um direito vilipendiado, um direito violado. E a empresa ganharia os 3 mil, 4 mil reais em cima de uma pessoa de forma injusta. Então, quando tem uma legislação sobre essa, não é porque você está querendo proteger de forma gratuita, porque não, é porque está querendo se preservar, que se ganhe valores de forma seja alguém, se opere o enriquecimento ilícito. Né? Então, ninguém quer. Não é injusto, não é ilegal, não é crime ter lucro. Eu quero que todas as empresas tenham muito lucro, mas que eles tenham lucro dentro do ponto de vista legal, porque a partir do momento que elas geram lucro, que é a partir do vilipêndio de um direito, seja através de uma mercadoria, seja porque não pagou as horas extras de um empregado, ela está ganhando dinheiro à custa de outro. Isso não é correto. Isso não é correto em nenhuma relação. Em nenhuma relação. Nenhuma relação. E a gente tem que trazer, esse é o papel do mundo jurídico, e esse também é o papel do gestor. O gestor ele tem de ver onde, até porque eu defendo uma coisa, sabe, Cláudia, principalmente aqui como procurador na Embrapa e na advocacia, vocês têm de fazer a gestão preventiva. Vocês têm de fazer a gestão preventiva. Eu digo isso para o meu chefe aqui na Embrapa, né, o direito do chefe geral aqui na Embrapa. Vocês têm que, se isso vai gerar problema, se não faça, vai estar cagada lá na frente. Eu vou falar algumas palavras aqui que vou falar de forma bem simples, mas vai dar problema lá na frente. Vai dar problema. Então, vocês, como gestores, têm de fazer a gestão preventiva. Por quê? Porque vocês têm de proteger também o patrimônio. Vocês, não sei se vocês já deram essa matéria, mas principalmente quem for trabalhar em gestão, em SA, Sociedade Anônima, etc., tem um manual do Banco Central lá que ele estipula a quantidade de contas que as empresas têm de ter, contas que as SAs têm de ter, Cláudio. E essas contas, elas geram justamente os prejuízos. Lá tem de estar contabilizado, né, no balancete, prejuízos futuros decorrentes de demandas judiciais ou questões que podem comprometer. E se essa é tipo uma torneira, né? Tipo uma caixa d'água essa conta. Se ela vai
vai chegando no ladrão e começa a vazar, aquela empresa, a saúde financeira dela está comprometida. E você, como gestor, pode ser responsabilizado hoje em dia, inclusive pessoalmente e criminalmente, se mantiver a prática de não atuar transparente de forma preventiva de situações que podem gerar um dano patrimonial ao balanço da empresa. Então, a gestão preventiva e a advocacia preventiva, elas são fundamentais, elas passam por reconhecer isso. Então, por que eu digo isso? Porque o que isso tem a ver com a nossa questão? Porque o direito do trabalho ele foi instituído sobre essa lógica, né? Do reconhecimento da incapacidade, reconhecimento da hipossuficiência do trabalhador, e todo o sistema de regulação sindical foi fundamentado nisso. Então, fundamentado nisso, nós temos o seguinte, que é a principal questão, é que as relações de trabalho, quando elas começam a ser discutidas na mesa de negociação, elas têm um prazo, considerando o sistema de database, em que todo ano é apurado, nós escolhemos o ano como módulo temporal para apurar fazermos e fecharmos nossos ciclos, seja ele do ponto de vista espiritual, sentimental, mas principalmente financeiro. Então, quando a gente tem o sistema da database, que comporta 1 ano, 2 anos, a gente tem que fazer o balanço se aquela relação ela está economicamente equilibrada. Isso está em todas as relações. Também está nos contratos privados, está nos contratos com o governo, em que todo ano você tem que fazer uma avaliação. Quando chegou lá a economia, onde contabilizou ali a inflação, quem está ganhando, quem está perdendo, tem que reequilibrar. Isso é óbvio. As relações têm que se manter equilibradas. Se elas começaram aqui, elas têm que manter equilibradas até o final do contrato, né? Então, nesse aspecto, quando foi escolhido esse modelo temporal, essas negociações elas têm um prazo, elas não podem durar eternamente, elas não podem durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. O governo não pode ficar com o orçamento aberto o ano inteiro. Então, a gente precisa ter um módulo temporal, um marco temporal para isso acabar. E quando isso não resolvia, aí você tinha que, obviamente, ajuizar o seu dissídio coletivo. E, a partir daí, a Justiça do Trabalho tinha o poder, tinha o direito, o poder de julgar aquela matéria do porquê aquele conflito não ter sido fechado, do que a negociação não ter sido fechada. E aí, você tinha a supremacia do que era. E tem mais um detalhe, você não podia negociar ali contra a legislação. Você não podia negociar ali contra a legislação nem contra convenções coletivas. Então, a convenção coletiva que estava colocada pelas relações dos sindicatos das empresas e sindicatos dos trabalhadores, ela fechava um módulo de negociação que ele durava 1 ano, e os acordos que as empresas não poderiam negociar violando aquele direito. Elas poderiam negociar outras cláusulas para além, mas elas não podiam violar ou contrariar a convenção. Quando você tem a reforma trabalhista, em 2017, você altera essa lógica. Então, o que aconteceu? Hoje em dia, o que está na mesa de negociação está lá. Você pode ter uma convenção que diz uma coisa, mas se a empresa for lá com seus trabalhadores, ela pode ir lá e regular e alterar aquilo que está ali. E aquilo se sobrepõe ao que está colocado nas convenções. Isso é horrível, né? Porque, considerando que a hipossuficiência ela não é uma criação jurídica, ela é uma constatação de fato. Eu não conheço ninguém em sã consciência que diga, não, os trabalhadores eles têm mais poder na mesa de negociação que os empregadores. Não tem. Eles podem ter poderes, podem criar poderes de mobilização política, poderes de força, mas são poderes simbólicos que não existem ali dentro
do direito não se reflete dentro do ganho do dia a dia daquele trabalhador, daquelas relações. Então, o que ocorre é que, como a hipossuficiência não foi mudada do ponto de vista prático, o trabalhador continua sendo hipossuficiente. Né? Se tiver uma legislação que diga que o consumidor não é mais hipossuficiente, ele só está dizendo do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material, do ponto de vista real, o consumidor vai continuar sendo hipossuficiente. Então, assim, como não houve a mudança do ponto de vista real, o desequilíbrio se acentuou. Porque agora, obviamente, que as empresas, no âmbito. Imagina, se antigamente, que tinha aparelho do Estado, tudo, a Delegacia Regional e agora a Superintendência Regional do Trabalho, não tinha condições de fiscalizar todas elas, imagina agora, o que a gente vai dizer o que está acontecendo em todas as relações, o dia a dia de cada empresa. Então, aí o desequilíbrio aumentou. E como houve um desequilíbrio desproporcional sobre isso, então você tem uma piora no nível das relações de trabalho, no dia a dia das fábricas, no dia a dia dos serviços, no dia a dia da economia. Né? E, obviamente, e aí e o que está sendo constatado é que a justificativa pelo qual a reforma trabalhista foi criada, ela não tem dado resultado, porque os salários estão menores, a inflação está maior, não houve geração de emprego, pelo contrário, houve um aumento da quantidade de desempregados, né? Um aumento da quantidade de desempregados que é diretamente proporcional ao aumento dos trabalhadores que se chamam agora precarizados, né? Os Uberes da vida, os iFoods da vida, enfim. Né? Então, esse, esse aumento do desequilíbrio, ele gerou, na verdade, uma desregulamentação maior e uma insegurança muito maior para os trabalhadores sobre esse ponto de vista. E isso não é bom para a economia. Não é bom para a economia. Né? Essa é a minha opinião, tá? Isso já é uma questão minha opinião mesmo. Respeito quem tem a opinião contrária. Mas na forma como está sendo colocada, é impossível você não conseguir fazer a transferência desse custo, de fato, para a grande massa dos trabalhadores. Bom, este é um princípio que tem no direito sindical, né? O princípio de que o regulado se sobressaía ao negociado. E agora houve uma inversão. E o negociado ele se sobrepõe ao que está regulado. Então, essa é uma grande modificação que teve no direito do trabalho e no direito sindical em relação à reforma trabalhista. Há outro princípio que é muito importante do direito sindical é a questão da unicidade sindical. O que é o princípio da unicidade sindical? Ele diz que não poderá haver outra representação sindical dentro da mesma base territorial mínima, que é o município. Então, se você tem os metalúrgicos de Belém, você não pode ter os metalúrgicos da Marambaia, os metalúrgicos do Guamá, os metalúrgicos do Reduto, você não vai poder fazer isso. A base territorial mínima definida administrativamente pela Constituição é o município. Então, nós temos município, Estado e Federação. Então, você tem o sindicato mínimo naquela base. Você pode ter, através do sistema, você pode ter o sindicato do Estado, né, mas aí a base é outra, dentro daquela base não pode ter outro sindicato do Estado. E aí você pode se ligar ao sistema confederativo, que você tem o sindicato, as federações e as confederações. E, então, esse sistema da unicidade sindical, existe uma crítica velada contra ele, de que ele atacaria a liberdade sindical ampla. O que é o princípio que é outro princípio, que é o princípio da liberdade sindical? O princípio da liberdade sindical ele foi criado pela Convenção 87 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, acho que é 87, se não me engano. E
liberdade sindical, ele diz o seguinte, que é direito do trabalhador a ampla liberdade sindical. Seria não só a de se associar ou a de não se associar, como também a de, como a de criar várias representatividades, né? Então, isso se contraporia à unicidade sindical. Então, há uma crítica de que o direito brasileiro, existe essa crítica, tá? Na doutrina e também na legislação, de que quando a Constituição de 88 cria o princípio da unicidade sindical, dizendo que só pode ter uma representatividade em cada base territorial, o direito brasileiro estaria contrariando o princípio da liberdade sindical, porque você poderia ali criar vários sindicatos dentro da mesma base territorial, né? Bom, eu respondo essa crítica da seguinte forma: o direito, a Convenção OIT, ela diz que a liberdade sindical tem que ser dessa forma. Ela diz que a liberdade sindical ela é ampla, ela é ampla. E o direito, quando ela está dizendo que há ali uma unicidade sindical, ela está dizendo que a pessoa pode ou não, porque pode ou não se regulamentar, porque tem uma questão que é fundamental que está ligada a isso, que é a questão da extensão das conquistas. Se a extensão das conquistas ela vai para todos os trabalhadores, independentemente de estarem sindicalizados ou não, então aí você mantém o direito da pessoa se não estar ou estar sindicalizado, porque mesmo eu não, por exemplo, eu sou procurador da Embrapa, eu não sou sindicalizado porque eu sou advogado, né? Senão eu teria me sindicalizado, mas eu não posso porque eu haveria conflito de interesse. Mas se o sindicato ganha uma causa, eu vou ter o direito, mesmo eu tendo trabalhado contra ela, né? Então ali você está estendendo a conquista sindical para toda a categoria. Então, o princípio da unicidade sindical, ele sofre, sim, uma crítica grande da doutrina por conta da questão da liberdade de representatividade. Existe essa crítica bem consolidada, mas o fato é que o direito brasileiro, e a gente tem que lidar com isso, não adianta ficar discutindo. Quer dizer, discutir, claro que adianta discutir, mas a gente tem que lidar com isso. Não tem que mudar a lei, tem que mudar a condição, do processo é outro. Do dia a dia é aquilo. O dia a dia é o que temos para jantar. E é ali que o gestor tem que lidar. O que tem que mudar é outra articulação. Então, o direito à unicidade sindical diz que no direito brasileiro só pode ter um sindicato para cada base territorial. Então, é essa a realidade. Nós temos o princípio da unicidade e o princípio da liberdade. E com isso, com base no princípio da unidade sindical, você tem a questão do financiamento. E quando foi criado o direito do trabalho, a CLT, e toda a montagem da Justiça do Trabalho, que foi criada junto, né, que era na época junta de conciliação e julgamento. Eu, inclusive, sou da época que eu cheguei a fazer audiência de junta de conciliação e julgamento e ser atendido por juiz classista. Isso é da nossa época, não. E ele foi criado um arcabouço naquele momento em que tinha de ter o Fórum Trabalhista da Justiça do Trabalho para discutir exclusivamente as questões decorrentes daquela legislação. Então, o Vargas, quando instituiu aquilo ali, ele criou também um sistema. E como é que isso vai lidar, né? Como é que isso vai ocorrer no dia a dia? É aquela história, não existe jantar de graça, né? Para tudo tem que ter uma forma. Isso não é um conceito de agora, não é um conceito de agora, e também não é um conceito deplorável. A Lei de Responsabilidade Fiscal, constituída pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que é uma lei, por sinal, que eu gosto muito, ela diz que nenhum gestor público pode criar despesa sem indicar receita que vai dar sustentação àquilo. Isso é uma lógica. Isso é uma lógica, inclusive, de gestão, que vocês devem utilizar, né? Devem utilizar, mas não é bem a lógica do investimento. O investidor não. O investidor assume os riscos e vai lá e toca
toca fundo, se ele vai lá, se endivida, cria as coisas, ok, tudo bem, tranquilo. O investidor não está ligado a isso, mas o gestor e o advogado estão. Ele tem que estar, para ele criar um procedimento, para ele criar alguma estrutura, ele tem que saber de onde vem aquele dinheiro, senão ele vai puxar o cobertor para um lado e vai deixar os investidores, digamos assim, com risco, né? Vai colocar em risco o investimento e possível lucro dos investidores que representam. Então, a lógica foi que esse sistema ele precisava ser mantido. Então, foi criado na época o sistema da contribuição sindical, que é o chamado imposto sindical, alguém já deve ter ouvido falar disso. O imposto sindical era uma contribuição sindical obrigatória para toda a categoria, independentemente de ser associado ou não. Este imposto sindical significava um dia de trabalho do trabalhador. Um dia de trabalho do trabalhador ao ano. Então, os 365 dias no ano, desculpem, os 365 dias de trabalho, um dia era destinado ao sindicato, ao sistema confederativo. Do ponto de vista da estrutura, ele é ínfimo. E também ao trabalhador. Então, assim, em relação a todas as conquistas, a toda aquela estrutura que era montada para garantir a defesa do interesse do trabalhador, né, ele acaba com um dia de trabalho dele, um dia. Né? E era um valor que, às vezes, dava R$ 30, R$ 40, dependendo do valor, dependendo do salário do empregado, obviamente. Uma das e assim, quando foi colocado isso na mídia, foi colocado de uma forma muito complicada, né? Eu sempre critiquei isso muito, porque o sindicato não foi feito à toa. Ele foi feito para representar, mas também para ele tinha por lei o papel de fiscalização das relações de trabalho. E ele tem esse papel de fiscalização das relações de trabalho. Então, você vê que todas as rescisões trabalhistas, por exemplo, tinham que passar pelo aval do sindicato, porque a empresa pode chegar e dizer assim, olha, estou assinando aqui, eu estou te dando isso, né? Eu estou te dando isso. Não tem fiscalização sobre aquilo. Uma pessoa tinha direito a X e o trabalhador estava recebendo menos X por parte da empresa. Então, quem vai fiscalizar isso? É preciso ter uma estrutura para isso. E essa estrutura era obrigatoriedade do sindicato. Para você fazer isso, você tem que ter um financiamento. Ou como é que se financia isso? Tem um prédio, você tem que pagar profissionais, você tem que pagar calculista, tem que pagar um advogado para ir lá para a mesa de negociação. Eu fui formei, por exemplo, do plantão até hoje em sindicato e grande parte do meu plantão, eu chegava 2 horas da tarde no sindicato, saía de lá 7 da noite e ficava lá vendo rescisão por rescisão, saber se estava ok. Quem é que vai pagar isso? Tem que ter remuneração. Né? Não tem jantar de graça, não tem generosidade nisso. Isso é um papel do Estado, é fiscalização de justiça social. Isso não é generosidade. Então, o discurso como a mídia coloca isso, como colocou isso, na época que gente, como se fosse um trabalho que pudesse digamos assim, se evaporar, ou que era um trabalho desnecessário, que era como se o sindicato fizesse uma caridade. Não, isso é uma responsabilidade social, uma responsabilidade que está colocada dentro da legislação. É a fiscalização dos contratos sociais da relação do trabalho. Então, a contribuição sindical naquele momento, ela foi amplamente atacada, mas ela foi amplamente atacada e muitos dizem assim, o sindicato está tomando dinheiro do trabalhador. Gente, primeiro que do ponto de vista financeiro, ele é ínfimo, sim. Ele é pequeno, é pouco, perto de 365 dias, não é uma vez por mês, é uma vez por ano. Ele era pago em janeiro, era retirado em janeiro e pago até março, para todos os sindicatos. E quando, na verdade, o que está se colocando quando você desmonta o financiamento, você está desmontando a estrutura
a capacidade que o sindicato tem de bancar a estrutura de fiscalização. Então, ele deixa de ter condições de pagar o seu contador, deixa de ter condições de pagar o advogado, precariza a carreira do advogado, precariza a carreira de advogado, E deixa precariza de, a carreira e deixa de prestar serviços, né, para o próprio sindicalizado, né? Assessoria jurídica, fúnebre. Fúnebre, tudo, precariza a carreira de contador, implicou em um grande desemprego dentro da estrutura do sindicato, né? E assim, e até de gestor. Por exemplo, o Simpro era um sindicato que tinha um gerente, né? Tinha um administrador, né? Então, tá aí. Então, são coisas assim que foram vendidas de uma forma muito complicada, de uma forma distorcida. Vendidas de uma forma distorcida para a sociedade. E, assim, essa é uma forma muito complicada. Então, de lidar, pouco transparente de lidar com os problemas. Então, a reforma trabalhista, ela trouxe essas modificações no direito do trabalho, né, no direito sindical, na contribuição sindical, na sua interpretação da forma do negociado pelo regulado, né, e ela tenta agora acabar com a figura do sindicato único. Dentro de uma conjuntura dessas, há investidas nesse sentido, tá? Há investidas nesse sentido, de projetos de lei e tudo. Dentro desse contexto, a retirada do sindicato único, ela vai esfacelar cada vez mais a representação, né? Tem alguns podcasts muito interessantes sobre isso, e eu assisto todos eles, né? Vocês, quem gosta de podcast, ficam ouvindo no carro e tal, até os que não... Eu gosto de ouvir tudo, tá, gente? Até o que eu não concordo, eu gosto de ouvir, porque acho que quando a gente ouve o contrário, a gente cresce também. Acho que a gente cresce muito mais quando a gente ouve coisas contrárias a nós do que quando ouvimos só só aquilo que concorda com a gente. Então, é muito importante na nossa profissão, e também creio que como gestor, ouvir não apenas as pessoas que nos elogiam, ouvir não apenas as pessoas que concordam com aquilo com o ponto de vista de vocês, porque às vezes, aliás, muitas das vezes, o nosso ponto de vista está errado. E ele não é só do ponto de vista profissional, às vezes é nas nossas relações pessoais, é dentro de casa, com nossa esposa, com nosso marido, filhos. Às vezes somos nós que estamos errados, nós não somos o centro do mundo, definitivamente não somos. Então a gente precisa se colocar enquanto gestores, enquanto profissionais, dentro do universo para o qual a gente está inserido, que significa, inclusive, se relacionar e entender pontos de vista contrários e posições contrárias. Tá bom? Eu acho que deu aí 45 minutos, deu? Então, pouco, né? Eu queria encerrar aqui mais ou menos por aí. Tem várias coisas para se falarem sobre. Tem uma história muito rica, está muito em transformação, mas eu acho que o número que eu podia falar são esses três princípios: a questão da unicidade sindical, a questão da prevalência do regulado para o negociado, que se mudou para o negociado contra o regulado, tá? E o fim da contribuição sindical como uma forma que foi colocado ali, porque a reforma, só para terminar, a reforma trabalhista a desculpa dela era alterar as relações de trabalho. Por que você vai cargas d'água, você vai fazer aquilo a contribuição sindical? A finalidade é basicamente enfraquecer o sindicato para diminuir, para enfraquecer ainda mais, para aumentar ainda mais a hipossuficiência do trabalhador, que, contudo, deixou de ser reconhecida. Então, houve essa questão da inversão do ônus da prova também. Então, são basicamente essas questões que eu queria, e aí ficou aberto para pergunta, tá? Obrigado. Tá, obrigado, Zé. Eu queria, assim, só que só tu fizeste, querias falar alguma coisa sobre a participação dos sindicatos, principalmente agora, nessa questão da pandemia, essa experiência tua agora, junto ao sindicato dos professores, né, que desse último lockdown que teve aí, quando as escolas, pós-lockdown, quer dizer, que as escolas, de uma forma
estratégica para burlar a decisão judicial, elas estavam incentivando que os alunos fossem para a escola e os professores em casa, né? Isso foi uma situação muito complicada, né? Eu não caí nesse conto, porque aquilo ali era um absurdo flagrante, um flagrante abuso, né? E uma tentativa de ir contrariamente à decisão judicial, que era legítima. Não estou discutindo aqui o que se é justo, se não é justo, simplesmente que é uma decisão judicial e que deve ser cumprida. Como a gente diz no direito, decisão judicial, a gente recorre. E, novamente, perderam na instância acima, né? Então, isso é importante, às vezes, a gente colocar um pouco da prática de como é que funciona essa intervenção dos sindicatos pós-reforma de 2017, aqui em Belém, que está mais próximo deles, né, que está próximo dos alunos. Gente, algum aí de vocês quer adendar a minha proposta? Microfone aberto. Alô? Terra chamando. Ninguém. Ninguém? Então tá. A aula está sendo gravada. Falem A agora, aula está sendo... falem agora ou calem-se para sempre. Por mim está tranquilo. Vitor. O Vitor Então, prefere escrever. Então, podias falar, Zé, sobre isso, sobre essa situação, vou porque falar. o que acontece com a questão dessa reforma de 2017, os sindicatos, eles ficaram muito alheios já, muito aquém de seu papel, não é? E houve toda uma mudança política no Brasil, para pior, e nós tivemos, assim, os sindicatos um pouco silenciados pós-reforma de 2017. Né? E aí entra a pandemia, como é que os sindicatos aqui em Belém, que vocês advogam, estão trabalhando essa situação da garantia, não apenas dos empregos, mas principalmente do respeito às questões de salubridade. Perfeito, Ana. O que é que acontece? De novo, vou voltar à minha apresentação, né? O direito sindical, trabalhadores não são bichos de sete cabeças. Reivindicações de trabalhadores não são ou são, Nath, ou são. A melhor forma de você gerir um conflito trabalhista é ouvir. Então, Ana, esse episódio é de uma situação que tem tecnologia, né? Havia olha, tem uma cláusula negociada. Está falhando de novo, Ano Zé. passado, melhorou. Sim. Então, um, Zé, novamente está congelando a tua voz. Será a tua conexão? Tu está na Embrapa ou tu está no escritório? ainda estou no escritório. Tu tá no escritório aqui pertinho? Interessante, né? Não era para ter esse problema. Tu tá aqui pertinho de mim, tá dando umas paradas, né, gente? Tá dando umas Melhorou? paradas. Melhorou? Melhora e congela, mas vai lá, vai lá. Peraí. Melhorou agora? Tá, então vamos lá. Então, essa situação, ano passado, teve uma negociação sobre isso, já, negociação, tá, já é isso, o negociado pelo regulado. Então, as próprias escolas negociaram isso. Negociaram que, havendo o risco para a saúde das pessoas, e onde é que a gente avalia isso? O risco aumentasse, haveria as aulas remotas. E várias escolas, e as escolas se programaram para isso. Elas se programaram para isso.
Isso ano passado aconteceu a rodo, a torto e a direito. Né? E parâmetro para a gente ver se a situação está melhor ou pior é o poder público que faz o bandeiramento. Então, se o bandeiramento piora, piorando a situação, e você tem que reavaliar, isso está lá na cláusula, em qual as escolas se comprometem a fazer as aulas remotas. Então, há uma obrigação por parte da escola. A gente só fez pedir na ação o cumprimento do negociado. Pois bem, quando foi feito isso, e aí, de novo, é importante a questão da transparência dos cursos, né? A transparência. Quando foi feito isso, uma das coisas que a gente conversou com as escolas de forma muito tranquila é que o movimento que as escolas estavam fazendo, no sentido de essas aulas, era um receio da evasão. Havia um receio da evasão, que as pessoas em casa, os pais vão achar que o aluno não está fazendo nada, que aquilo ali não serve para nada, que a aula remota até ele dá, né? E isso causaria um problema de evasão das escolas. E as escolas estavam tentando se proteger disso. Isso daí foi colocado na mesa de negociação. Isso até, olha, a gente entende que o motivo de evasão, eu acho que a escola tem que se proteger, claro, mas à custa do risco de exposição do risco de vida de pessoas, de seres humanos. E quando a gente colocou a ação não era só em relação à vida dos professores, porque os professores não é a única vida que está em sala de aula. São os alunos, os pais, os familiares, toda uma cadeia de pessoas que estão lá. Até que o professor, sozinho, nós estamos falando de um professor e uma turma de 50 alunos, 60 alunos. Então, nós estamos falando de uma exposição coletiva. Então, obviamente, que a gente não estava ali defendendo só o interesse do trabalhador, só o interesse do professor. Mas não, acho que é porque eu falo baixo mesmo, amigo. Vou botar até aqui mais perto da minha do meu microfone. Então, ali naquele momento, a gente estava numa situação que havia um risco normal. A gente fez uma demonstração da quantidade de pessoas que estavam morrendo, que a gente tem, né? E foi colocado, foi mostrado todo dia. Eu conheço uma pessoa, uma família que não tem família, não conheço. Assim, isso foi colocado inclusive na sala de audiência e na negociação privada, que a gente colocou, olha, o que está acontecendo é justamente causada pelo poder público, porque se o poder público tivesse explicando, né, dando coerência, dizendo qual era a melhor forma de prevenção, qual era a melhor forma de atuação, né, a sociedade estaria mais tranquila. O pai do aluno estaria mais tranquilo com o aluno em casa. Né? Estaria mais tranquilo com o aluno em casa. Estão reclamando aqui, eu vou tentar alterar aqui um minuto. Vou esperar um pouco aqui. Não, Zé, é a minha mesmo. Eu fechei a câmera para a tua fique aberta e melhore a conexão. Ok. Entendeu? Tá Fechei a então, minha. Perfeitamente. tá bom. Então, naquele momento, ficou demonstrado ali que o Estado não se preparou. O Estado, quando eu digo, não é o Estado, o governo do Estado, é o Estado brasileiro, né, como um todo. Não há um norte para se seguir na pandemia. O norte científico ele foi totalmente já vi aqui a dúvida da Vitória, eu vou já responder. O norte científico ele foi totalmente desestimulado, desacreditado pelo governo. Então, quando ocorre isso, há uma confusão normal na população, com que as pessoas, no particular, se sintam confusas em como agir. Então, não havia coerência ali naquele momento nenhuma, só uma grande confusão. E grande parte de pais e alunos, era uma queixa recorrente na mesa de negociação que os donos de escola falavam, é que eles entendiam que em casa o estudante rende menos. É verdade, né? Isso acontece. Eu mesmo não consigo fazer uma mesma audiência se eu não tivesse pessoalmente vendo a pessoa, né? Então, ok, é uma realidade, mas isso é uma realidade para todo mundo. Mas as escolas tinham que encarar isso de uma outra forma. A forma mais simples que escolheram
e mais perigosa, e acho que mais também eticamente complicada, foi optar por manter a exposição ao risco de vida, não só dos seus empregados, professores e trabalhadores da educação, como também seus consumidores, os pais e os pais. Né? Então, eu acho que aquilo ali é um, um despropósito, acho que ele é o tipo, a causa típica é um exemplo típico assim de involução da espécie humana, involução porque meu Deus do céu, a gente está tentando preservar a vida e diz, não, estou indo rumo ao abismo. Né? Tem uma placa aqui, né? Desfiladeiro, abismo e estrada, né? Eu vou para o abismo. Então, assim, ali a gente não tinha outra solução, se não fosse fazer isso. E quando ajuizamos a ação, né, tivemos a competência de ter tido a liminar e houve, de fato, essa interpretação, que na verdade eu encaro mais como uma instrução, porque eles diziam o seguinte, né, que o sindicato ele está defendendo o interesse seu do trabalhador, e eu já posso até entrar na dúvida da vitória. O sindicato, quando entra numa ação, ele está representando toda a categoria. Inclusive, para justificar, quando você tem uma ação judicial implantada pelo sindicato que beneficia toda a categoria, uma conquista do sindicato que beneficia toda a categoria, né? Quem está pagando aquilo ali ou seja, são todos os trabalhadores. Então, a partir daquele momento, ele tem direito, sim, à conquista que aquele sindicato fez, porque ele faz daquele um dia de trabalho lá. Então, qual foi a interpretação que as escolas fizeram naquele momento? Era o seguinte, olha, o sindicato ele representa só os trabalhadores, ele não representa os pais e os alunos. De fato, a Justiça do Trabalho é para resolver conflitos de trabalhador e empregador. Mas o sentido, o motivo, né, que fundamentou a causa, né, o motivo que fundamentou a causa, que é a exposição ao risco de vida, permanecia, não foi modificado. Então, o que é que as escolas optaram? E, inclusive, eu digo que até falando sobre advocacia preventiva e gestão preventiva, eu falei assim, olha, eu vou dar um exemplo para você. A, 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 eu peguei Covid da minha filha, que agora é professora. A professora foi afastada na quarta, no sábado minha filha teve Covid, no domingo minha esposa, segunda eu. Né? Então, assim, do ponto de vista preventivo, de gestão, as escolas poderiam até dizer, olha, eu peguei Covid na escola, né? E discutir isso do ponto de vista, inclusive, indenizatório. Então, eu achei aquilo ali um despropósito de solidariedade, porque eu sei que estava sendo defendido ali era evasão. Defendido ali era evasão. Nós sabemos, todo mundo sabe que estava sendo defendido. Nós, vamos tratar transparente disso. A gente não precisa de subterfúgio numa mesa de negociação. A gente não precisa de falsa premissa. Sabe? Se a gente quer chegar para lá, a gente tem que ser adulto, tem que pegar e dizer, olha, o problema é esse, a gente vai criar soluções para isso. Até porque eu sou um advogado, principalmente até como eu falei para vocês, quando advogo para a parte trabalhista, eu acho um absurdo você ter uma postura, digamos assim, que cause prejuízos ilegítimos à outra parte. Nós estamos falando de uma atividade econômica, então advogado trabalhista que advoga para empregado também, ele tem de ética profissional, cidadã, e ele está ali advogando contra um estabelecimento econômico, o nome da economia, e que ele precisa está todo mundo ali agarrado. Então, mas a gente tem princípios éticos de respeito a limites éticos de respeito à vida humana, que para mim são mais caros. Para mim são mais importantes, e ali é a minha régua, sabe, Ana? Ali eu não passo. Você me conhece, eu não passo daquilo ali. Então,
Foi um caso, assim, eu até estava conversando com, a gente teve uma situação, uma ação exatamente igual nos Correios, que também a gente advoga o Sindicato dos Trabalhadores no Correios, conseguimos fazer né, tem onda, quarta, quinta, sei lá o quê, enquanto não houver o grosso da vacinação. É, eu lembrando com as palavras, o bandeiramento mudou, né? Mudou depois de uns 15 anos de a gente não está pedindo para suspender a aula o ano inteiro. A gente está pedindo para suspender enquanto o bandeiramento tá vermelho. Daqui a 10 dias pode ser que o bandeiramento mude. Por 10 dias, será que a escola não consegue ficar 10 dias? Sabe? Que tara é essa, sabe? Porque parece uma tara isso. Só uma coisa assim, bem. Tem que ser explicada psicologicamente para entender. Isso é uma fixação. Então, não é possível que 10 dias o bandeiramento mude. E mudou, de fato, não mudou em 10, mas mudou em 18 dias da julgamentação, 17 a 18 dias. Então, assim, caramba, são 17 dias, sabe? São 18 dias. Eu realmente, eu tenho uma experiência, assim, relevante do ponto de vista sindical, foi muito interessante, porque também dentro do direito do trabalho, a questão sindical, o papel do sindicato se torna muito relevante, apesar de todo o enfraquecimento do sistema sindical. Essa ação tem sido utilizada como paradigma para várias outras no Brasil, e foi um exemplo de, pô, o sindicato ainda possui um papel importante na sociedade. É isso. Ok, Zé, obrigada. Zé, tem dois comentários, tem um comentário, que é da Vitória, e uma pergunta, que é da Rita. Rita, mas você é sindicalizada em alguma área, em algum sindicato? Porque o sindicato ele só pode dar auxílio para quem é sindicalizado. Se você não é sindicalizado em nenhum lugar desse, nenhum sindicato, é complicado. Realmente aí tem que ser via advogado mesmo, advogado trabalhista, tá? É, Viu, Rita? E o comentário da Vitória. Tu estás lendo aí, Zé? estou lendo. Eu acho que quando ele opta por não tomar, ele está Vacina, né? colocando em tomar vacina e está quando os outros colaboradores podendo gerar prejuízo. Você não é obrigatório, mas não existe ainda remédios radicais. Sim, certíssimo. É isso Muito de aí. acordo com você. Na A dúvida da, verdade, a dúvida da Vitória era anterior. Se o sindicato deve lutar pelo direito do trabalhador, mesmo se o trabalhador em questão não for associado ao sindicato. Sim, Vitória, como eu te falei, o sindicato ele representa. Eu nunca fiz diferença entre trabalhador, enquanto advogado de sindicato, eu nunca fiz diferença entre trabalhador sindicalizado ou não. Somos proibidos de fazer, e eu acho que não pode fazer também, até do ponto de vista humano, você está criando uma diferença que não existe, que a lei não permite. Todo o direito do sindicato tem que ser estendido a toda a categoria. Por isso que é importante o financiamento dele. pois é, porque o que acontece? Quando o sindicato ele ganha alguma causa, enquanto reconhecimento de direitos dessa determinada classe de trabalhadores, o benefício não é para os sindicalizados, é para toda a classe de trabalhadores, né? Enquanto garantia de direitos essenciais, de direitos fundamentais, tá certo? Agora, por exemplo, se como foi há muitos anos atrás, né, Zé, na época dos famigerados planos econômicos, né? Então, aí o governo entrou com o plano verão, plano Collor, faz muito tempo isso. E, então, obviamente que neste sentido, só teve o ressarcimento financeiro, posso estar errada, Zé, me corrija, aqueles trabalhadores, aqueles empregados que entraram na Justiça do Federal ou na Justiça do Trabalho para ter esse dinheiro de volta, né? Aí existe sim uma questão de diferença, mas sob o ponto de vista de um direito que é individual, tá certo? Agora, quanto direitos fundamentais, como licença maternidade,
pagamento de adicionais, que são direitos, inclusive, previstos na Constituição. Quando o sindicato ele entra com ação para reconhecimento, para ratificação ou para retificação desses direitos, que podem não estar sendo pagos, não estar sendo reconhecidos, ou se pagos, pagos a menor. Geralmente, sempre pago a menor. Quero ver alguém pagar maior. Aí sim, se estende a toda a classe de trabalhadores daquela categoria, e não apenas aos sindicalizados. Como eu comentei rapidinho na hora que você estava falando da reforma, já na reta final do que ele colocou, a importância do sindicato também para dar o auxílio para quem é sindicalizado, viu, Rita? Como a Rita acabou de perguntar se o sindicato podia dar um auxílio para ela, no caso, até uma assessoria jurídica, né? Não, porque eles prestam serviço para quem está sindicalizado, né? Então, eu posso buscar, tem sindicato que tem auxílio funeral, tem auxílio, tem dentista, tem médico, tem uma série de benefícios sociais para a sua categoria de quem está sindicalizado, de quem paga o sindicato, porque aquele serviço é um retorno que o sindicato dá para a categoria, né, para quem está sindicalizado. Estou errada, Zé, ou é isso? Isso mesmo, certíssimo. Pois Certíssimo. é importante, na verdade, muitos direitos que nós temos hoje, direitos sociais, foram da luta de sindicatos na década de 70, na década de 80 e na Pró-Constituinte, em 87, né? Então, esses direitos sociais que nós temos aí, isso não é de graça, isso não caiu do céu e não é porque os parlamentares, os constituintes acharam bonito reconhecer direito à licença maternidade e anos depois a licença paternidade. Isso aí não foi porque eles são bons, porque eles são bonitos, de jeito nenhum, isso foram lutas dos trabalhadores, luta dos sindicatos, sim, onde os sindicatos, aqui no Brasil, eles têm uma força gigante, né? Então, eles são importantes. Agora, obviamente, que nem todo sindicato, ele retribui a confiança da sua categoria. Isso aí é em qualquer lugar no mundo, né? Então, na verdade, os sindicatos, para justificar a reforma de 2017, eles foram muito demoniados, né? Demoniados que não prestava, que o sindicato era era um antro de ladrão, de corrupto, disso, daquilo. Enfraquecer e passar a reforma trabalhista inclusive, uma das coisas que eu achei que foi uma perda, além da questão da contribuição, foi a não exigência mais da anuência do sindicato nas rescisões trabalhistas, né? Não é mais obrigatório, não é isso? Então, quer dizer, muitos trabalhadores, às vezes, podem estar recebendo a menor a rescisão trabalhista deles, porque o sindicato, ele não tem mais por que dar o aval, dizer que está ok ou não está ok a rescisão trabalhista do empregado. Né? Quer dizer, isso foi uma perda gigante para o trabalhador, isso eu estou falando, não é por experiência minha, mas da família do amigo meu que faleceu, que eles fizeram os descontos aí na rescisão trabalhista dele, e que eu não sou nem advogada trabalhista, eu disse, olha, isso para mim aqui está errado, está equivocadíssimo esse negócio aqui, né? E, quer dizer, se o sindicato dos urbanitários pudesse intervir no sentido de, como era obrigatório antes, né, dependendo da categoria, com certeza o sindicato ia dizer para o órgão, ó, essa aqui nós não vamos dar aval não, porque esses descontos A, B, C aqui estão errados. Hoje em dia não, então o trabalhador, na verdade, ele ficou completamente desprotegido, né? Principalmente aquele que não é sindicalizado, né? Porque aquele que está lá, que paga o seu sindicato, bem ou mal, porque não é mais... Gente, a contribuição sindical, o pagamento não é obrigatório. Se o trabalhador ele quiser continuar a pagar, ele pode, fique claro isso, né? Só estou ratificando aquilo que o Zé falou, tá bom?
Então, para que ele possa continuar tendo assessoria jurídica, quando ele precisar, quando ele for rescindir o contrato dele, se quiser discutir judicialmente, vai ter um escritório que trabalha para o sindicato, que pode dar o auxílio judicial nisso. Então, tem uma série de benefícios que são importantes para a categoria e para os trabalhadores, porque eles se veem completamente sem nenhum auxílio na hora que eles mais precisam. E nessa época de pandemia, gente, olha que eu não nem advogo, raramente eu advogo, mas o que eu tenho visto é uma coisa enlouquecedora, muito complicado. É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, Zé, tem uma pergunta aqui, o Alex, como é, Alex? Contrato verde e amarelo tem como objetivo ajudar somente os empresários. É uma injustiça aos empregados. Eu não conheço, eu ouvi falar, mas eu não conheço muito sobre essa nova tentativa do governo federal de alavancar empregos, que eu duvido muito disso. Conhece, Zé, sobre esse plano aí do governo federal, mais uma vez? É a história da carteira de trabalho verde e amarela, né, que foi inventada pelo governo agora, e ela, na verdade, implica numa quantidade, num contrato de trabalho, uma série de precariedades. Na verdade, nem digo que é um contrato, é um termo de submissão aquilo ali. Então, é uma coisa assim que na verdade, até a regulação dele é complicada, porque eu digo até que nem saída do papel direito. Então, é a forma que é uma promessa de campanha que ele fez, que na verdade ele está muito confusa e não conheço nenhum trabalhador que tenha optado por isso. Ele não conseguiu alterar. Pelo menos isso ele não teve força para fazer no Congresso para colocar isso como obrigatório. Gente, alguma questão mais a levantar? Deixa eu olhar aqui a Rita, eu acho que a Rita tinha falado alguma coisa mais, é isso, Rita? Vitor, não tem uma outra. Olha, gente, preste atenção, não é assessoria, não é consultoria jurídica a aula, tá? Mas essa questão é importante porque acho que tem a ver com a questão, inclusive, do gestor. Teve uma decisão recente agora no TST, recente. Não, mas não é dessa questão, não é essa questão do contrato, veja, Varela. Bora lá, mas bora dar essa consultoria básica. Não, é porque ele está falando aqui sobre a questão do home office. Teve uma decisão recente, semana passada, no TST, Eita! que o home office tem que ser um ônus da empresa. A empresa que tem que dar os meios para que o empregado realize o home office. Então, tem que dar internet, tem que dar, obviamente, equipamento. E eu, por exemplo, a Embrapa está com home office. A gente teve que dar notebook para todo mundo, enfim, para trabalhar minimamente. A questão aí, Vitor, é compreensível, como o trabalhador ele é o hipossuficiente na relação de trabalho, no caso, a tua mãe, se ela for reclamar para a empresa, ela pode pegar uma rescisão, né, mas sem justa causa mesmo, por causa disso, né? É uma relação muito complicada, né? Porque o trabalhador, com essa situação, ele ficou mais vulnerável do que ele já era após reformas, é a minha visão. Muito mais vulnerável, 100%. 100%, por perder o emprego, então, todo o ônus do home office é dele, a energia que paga é ele, o computador, se der algum problema, ele tem que mandar consertar. Quer dizer, a Embrapa, como ela é uma empresa pública, ela tem larjão, como diz o povo, para comprar computador para todo mundo, né, para poder justificar. Mas as empresas privadas, as pequenas e médias empresas, não. Elas não têm esse dinheiro para bancar um notebook para cada empregado, ficar pagando uma cota da internet dele, pagar uma cota da conta de energia dele. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Né? Então, realmente aí, Vitor, ela, apesar de, como o Zé falou, já há uma decisão da Justiça do Trabalho, TST, Zé? Foi TST? Desculpa. TST.
o Tribunal Superior do Trabalho, tá? Para quem não sabe. Mas quando tu colocas isso no dia a dia desse empregado, ele novamente ele vai se calar com medo de ser demitido, né? Que hoje em dia as pessoas preferem ganhar menos do que não ganhar nada, se submeter a certas condições de trabalho, que hoje em dia a gente está trabalhando muito mais no online, né? Do que antes. Eu digo que eu preferiria dar 10 voltas daqui para a universidade todo dia do que trabalhar no online, porque vou te contar, não tá, como diz a Kátia, não está sendo fácil, desde o ano passado essa luta, para a grande maioria dos trabalhadores. Uma coisa de... E principalmente, Ana, para as mulheres. As mulheres, elas têm tido uma dificuldade muito maior, né, por conta, né, dela... A mulher tem uma jornada dupla, né? Tripla, quádrupla. Com certeza. Ela há um impacto muito grande, né? Porque assim, você, pela forma tradicional e ridícula com que a família se colocou, né? Impondo, digamos, estereótipos ao papel da mulher na família, né, um estereótipo extremamente machista de impor obrigações que podem e devem ser divididas entre a mulher e o homem, a mulher acaba tendo um problema muito sério, porque ela não consegue, ela está dentro de casa, os filhos, principalmente quem tem filho menor. O filho vai estar lá com a mulher, porque isso é um produto do machismo estrutural, enfim, nós sabemos, e isso é um problema, que os empregadores têm que lidar com isso. A Vitória está perguntando, Zé, se para os professores é constitucional o pagamento do adicional por tempo de serviço. Como é que é, professor? Para os professores, Vitória, mas estás falando dos professores da rede pública e da rede privada, ou o geral? Zé, aproveita e explica isso para a Vitória. Foi interessante aqui. O pagamento do adicional por tempo de serviço, sim, é constitucional o pagamento. A questão, acho que não é a pergunta, não deve ser se é constitucional. É constitucional, sim. Acabei de falar, inclusive, aqui agora, que a gente discutiu sobre o que é regulado pelo legislado, né? Então, se tiver uma convenção, eu estou falando do ponto de vista privado, agora do ponto de vista público tem que ter lei. E a lei tem a regulação do ATS, que é o adicional por tempo de serviço, inclusive inclui para cálculo, para cúmputo de aposentadoria e tudo. Eu estou com um caso assim agora, né? Uma pessoa que foi passou no concurso da SEDUC, trabalhou durante 35 anos na SEDUC, só que quando ela passou, ela já tinha 10 anos de temporária. Sim. A SEDUC não quer contar esses 10 anos, o Estado não quer contar para o seu cônjuge. Então tem que entrar com ação, vai ganhar a jurisprudência pronta. Então, constitucional o problema que está lá é a aplicação que está sendo discutida, né? Se é a partir do momento que ele é concursado ou não. Mas é constitucional, sim. E aí, Vitória, ok? Obrigada. Caros alunos, muito obrigada. Eu não sei como é que faz uma foto aqui. Eu sou uma pessoa, vocês já me sabem, que eu sou uma pessoa um pouco amarrada nas questões tecnológicas. Eu queria fazer uma foto para agradecer imensamente a participação do Zé, que ele é muito ocupado, viu? Porque quem trabalha para o Sindicato dos Professores, querido, não tem dia santo. É pauleira toda, é trabalho todo o tempo, é muita coisa. Né? Quem trabalha para sindicatos, em geral, é um trabalho hercúleo. Eu queria registrar o meu extremo agradecimento. Quem estiver no computador, pega todas as imagens. Se vocês puderem abrir para a gente fazer essa foto, eu agradeço para quem estiver aí, porque tem muitos colegas que entram na sala, eles não sei se eles estão de fato de direito, entendeu? Olha aí. Se eles estão de fato, se eles só entram, porque não adianta só entrar, porque com o ERES, agora nós não podemos dar falta para ninguém, a gente não faz chamada, não pode, né? Pode dar falta. Aí eu digo assim, gente, quem entra na sala
e não participa de nada, fica com cara de paisagem, é melhor não entrar, porque ela está sendo gravada, né? Não faz pergunta, não abre a tela. Então, então vamos abrir para fazer a foto? Quem pode fazer essa foto? Quem tá com... Tem alguém? Eu estou no computador, mas eu sou amarrada, digo para vocês, não vou mentir, não. Eu não tenho câmera no computador de mesa, não sei fazer. E aí? Alguém se habilita? Alguém se habilita? Luiz, Professora, diga lá. eu tô no celular, não vai dar para pegar todo mundo, mas quem tiver no computador, bem assim, em cima do teclado, tem um botão escrito print Print screen. screen. Aí Ah, você tá, o meu aperta lá. tem. Aí depois Deixa Ctrl eu... V e joga no grupo. Pode funcionar assim. Calma, que eu sou. Tá aqui tá aqui eu tenho print screen. Aí eu aperto aqui, depois Depois a senhora aperta Ctrl V e joga lá no grupo. Vai ficar uma. Ctrl V, aí bate a foto. Se eu apertar só no print, se eu apertar no print screen, já bate a foto? Bate, mas para salvar beleza. a foto tem que apertar o Ctrl V depois no lugar de colar. Logo depois. Ctrl V, V de Vitória. Para colar lá no grupo do WhatsApp. Tá legal, tá bom. Atenção, cadê os demais? Abre a câmera aí, bora. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Oi? Será? Agora contra o V. Espera aí, professora. Não acredito. Esse povo não corta cabelo, né? Olha, Zé, tem Eu vou gente. limpar a tela. Zé, tem gente que eu tô vendo pela primeira vez. Ajeitar o cabelo. Tem gente que eu tô vendo aqui pela primeira vez na vida, tu acredita? Deixa eu só encerrar a gravação. Deixa eu só encerrar a gravação aqui.